A mensagem do Pentecostes, ou a pregação do Pentecostes, é a mensagem que proclama Jesus. Foi a primeira mensagem de Pedro, o discípulo de Jesus. Ela está narrada em Atos capítulo 2. Qual o impacto dessa mensagem para mim e para você? A primeira mensagem de Pedro aconteceu após a descida do Espírito Santo nos dias da festividade de Pentecostes. A festa do Pentecostes era uma celebração judaica em que se comemorava a boa colheita da lavoura do povo de Deus. Esta festa se celebrava 50 dias após a Páscoa, por isso que se chama Pentecostes. O povo se reunia para celebrar com muita gratidão os primeiros frutos da terra. Agora, por que Pedro prega nesse dia? Ele prega nesse dia porque a multidão que veio de outros países, de outras nações, para celebrar o Pentecostes em Jerusalém, via os discípulos de Jesus falando em seus idiomas. E eles falavam a respeito de Jesus para aquelas pessoas, para aquela multidão. Então aquela multidão estava maravilhada, aquela multidão estava perplexa, porque sabia que aqueles discípulos de Jesus eram originários da Galileia. E alguns chegaram até a acusar os discípulos de Jesus que eles estavam bêbados às 9 horas da manhã. Foi aí, então, que Pedro começou a pregar e dizer que, ao contrário, eles não estavam bêbados, mas eles estavam totalmente dominados pelo Espírito de Deus para proclamar a mensagem de Jesus. Agora veja comigo, a partir de agora, qual é o conteúdo da mensagem de Pedro e por que isso significa tanto para nós hoje. A primeira mensagem de Pedro, como toda mensagem, consta de começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é belo na mensagem de Pedro é que ele parte de algo elementar, de algo simples, de algo visível e chega num clímax satisfatório em que a mensagem dele, de fato, edifica a vida das pessoas e faz com que elas, de fato, atendam ao seu apelo. E essas pessoas são transformadas a partir desta mensagem de Pedro. Eu não consigo ler todo o texto para você. Na realidade, eu não vou ler esse texto aqui com vocês, mas vocês podem acompanhar na Bíblia que vocês têm em casa. Está em Atos capítulo 2, do 14 até o versículo 36. Pedro inicia a sua mensagem correlacionando o evento da descida do Espírito Santo sobre os crentes em Cristo Jesus com a mensagem das Escrituras Sagradas que está escrito em Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Aquele momento também era o cumprimento da palavra de Jesus que está escrita no próprio livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 4 até o versículo 5. O conteúdo da mensagem de Joel é que a partir do revestimento do Espírito Santo aconteceria profecia, visões e sonhos. Haveria sinais no céu e na terra. E estes sinais aconteceria até o grande dia do Senhor. E completa dizendo, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, por que isso importa para nós? Neste início da mensagem de Pedro, na introdução da sua mensagem. É porque nós precisamos também anunciar a mensagem de Jesus a partir dos acontecimentos que nós estamos vendo. Nós estamos nos últimos dias, proferido pelo profeta Joel. É nesse tempo que as manifestações de Deus estão em evidência, onde Jesus pode ser proclamado porque o revestimento do Espírito Santo já aconteceu, está acontecendo sobre a vida dos crentes. E a partir daí, então, que nós passamos a testemunhar verdadeiramente de Jesus, porque nós fomos revestidos pelo poder da profecia, por sonhos e visões. E os sinais da manifestação do poder de Deus nestes últimos dias estão acontecendo. E eles vão continuar
até que Cristo volte. Pedro passa a dar continuidade na sua mensagem e ele passa agora a exaltar Jesus Cristo. Por isso que a mensagem do Pentecostes é uma proclamação da pessoa de Jesus. Ele fala sobre a sua morte, ele fala sobre a sua ressurreição, ele fala sobre a sua glorificação. Os sinais que aconteceriam na terra, deu-se início com Jesus Cristo e ele, de fato, realizou grandes obras, grandes sinais. E é este Jesus que foi, então, sofrido pelas pessoas do seu tempo. E as pessoas levaram Jesus Cristo até a morte. Jesus morreu, mas ele não ficou na morte, ele foi ressuscitado por Deus e então ele foi glorificado no céu. Esta é a obra redentora de Jesus que todos nós precisamos pregar. Por isso que isso é tão importante para nós, por isso que isso é tão significativo para a nossa mensagem a ser proclamada para o mundo. O mundo precisa conhecer verdadeiramente a obra que Jesus realizou na terra. Foi uma obra de redenção, foi uma obra para salvar o homem. Embora Jesus seja rejeitado, embora Jesus seja esquecido, escarnecido, mas ele continua sendo Senhor, ele continua sendo Mestre, ele continua sendo o Messias, o Salvador, aquele que a morte não deu conta de deixar na sepultura, porque o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus e hoje ele está vivo para todo sempre. Esta é a mensagem que deve ser proclamada para as pessoas. Nós pregamos um Jesus que foi morto, mas ressuscitou para dar salvação a todo aquele que invocar ele. A mensagem de Pedro, exaltando a Jesus Cristo e a sua obra redentora, mostra para nós que é necessário que Jesus seja o centro da nossa mensagem, que Jesus seja o centro da nossa evangelização, que Jesus deve ser mencionado para as pessoas como de fato superior, porque ele é Senhor. E é este Jesus Cristo que precisa ser, de fato, veiculado em nossas mensagens. Pedro parte então para a conclusão da sua mensagem. E a conclusão da sua mensagem é um apelo à conversão. Está em Atos capítulo 2, do 37 ao versículo 41. As pessoas se sentiram culpadas pela morte de Jesus, porque Pedro diz para elas que uma vez que elas rejeitaram Jesus e permitiram que Jesus morresse numa cruz, sendo ele totalmente inocente, elas eram culpadas do sangue de Jesus. Mas agora, um chamado para consertar isso tudo. Eles precisavam se converter, eles precisavam se arrepender dos seus pecados, para que de fato eles fossem perdoados e assim recebessem o dom da salvação, o dom do Espírito Santo. E depois serem batizadas em Cristo Jesus. E esta promessa do derramamento do Espírito Santo, que já estava acontecendo sobre os discípulos de Jesus, também aconteceria sobre eles. E esta promessa não era somente para eles, mas era também para os seus filhos e todos aqueles que Deus viesse a chamar. Porque a salvação, segundo Joel, é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Pedro vai dizer, salvem-se dessa geração perversa. E o caminho é arrependimento. E a volta para consertar é de fato converter-se a este Jesus rejeitado. Esta voz, salvem-se dessa geração perversa, ecoou dentro do cenáculo, mais ou menos 9 horas da manhã. E esta voz, ela precisa ecoar também em toda a terra. Salvem-se dessa geração perversa. Muitas pessoas naquele dia ouviram esse apelo e converteram-se a Jesus. Por que que isso nos importa tanto? Isso nos importa porque a mesma mensagem que nós precisamos ecoar pelo mundo. Salvem-se dessa geração perversa. As pessoas pensam que não são culpadas do sangue de Jesus. Toda pessoa que está rejeitando Jesus, que rejeita o seu evangelho, ela é culpada do sangue de Jesus também. Ela precisa converter-se
a Jesus. Por isso a mensagem é a mesma: converter o seu coração a Jesus, para ser perdoado dos seus pecados, para receber transformação na sua vida, para viver uma vida que agrada a Jesus, uma vida segundo a vontade de Deus. E desta maneira, as pessoas serem revestidas do Espírito Santo para ser uma testemunha verdadeira de Jesus sobre a face da terra. E assim termina a mensagem de Pedro. Ele aproveitou o momento, a situação, para proclamar a Jesus Cristo e fez um apelo contundente. E as pessoas aceitaram a palavra naquele dia. Muita gente foi convertida naquela ocasião. E proclamar a Jesus, aproveitando as oportunidades que surgem na nossa frente, e anunciar a Jesus Cristo. Olhar para as Escrituras e ver como isso se enquadra no escopo das Escrituras, para que nós possamos falar de Jesus para as pessoas. Aquelas que crerem verão a transformação nas suas vidas. Esta é a mensagem do Pentecostes, uma mensagem que proclama Jesus. O Senhor te abençoe e te dê muita graça e abençoe toda a tua casa, para a glória de Deus.